Olá, pessoal. Vamos dar início agora à aula sobre proteínas da disciplina de nutrição aplicada à educação física da FUPAC Ponte Nova. Esse é o segundo conteúdo da segunda etapa letiva. A gente vai vir sobre proteínas na aula de hoje e na aula de semana que vem, do dia 18. A gente vai dividir aí algumas subdivisões, né, relacionadas às proteínas. Nessa aula aqui eu vou falar sobre as características, definições, as classificações, né, e funcionalidades das proteínas. Na aula de hoje, ao vivo, né, a partir das 9h20, mais ou menos, eu vou falar sobre o metabolismo das proteínas, né, iniciar essa parte aí de metabolismo. Acredito que não vai dar para terminar tudo, mas eu vou começar a falar sobre o metabolismo. E na aula de semana que vem eu vou falar sobre as recomendações do uso da proteína, principalmente relacionado com o exercício físico, tá? Seguir a dinâmica que a gente tem feito aí dos macronutrientes. Primeiro uma parte conceitual, uma relembrar, né, o metabolismo destes, que acredito que vocês viram em bioquímica do exercício. E sempre a gente finaliza com a parte de recomendação, da associação que os macronutrientes têm com o exercício físico. E a proteína é o último macronutriente que nós vamos ver, né? A gente já viu aí carboidratos, vimos lipídios e agora proteínas. Então, fiquem atentos às informações, as dúvidas que forem aparecendo, gostaria que vocês fizessem anotações e tentassem tirar, né, durante esse momento ao vivo que vamos ter à noite, né? Aliás, toda segunda-feira, a partir das 9h20, nós entramos aí com a live para poder termos um contato direto com vocês. Então, durante essas atividades remotas, é assim que nós vamos seguir. Então, vamos lá. Vamos de imediato já abrir o material de aula, tá? Sobre o metabolismo das proteínas. Eu vou disponibilizar, aliás, já está disponibilizado lá no Moodle para vocês terem acesso e a gente discutir aí esses importantes conteúdos, visto que a parte, né, de suplementação de proteína é algo que a gente vê bastante, a gente é bastante questionado na vida profissional. Mas para a gente poder falar de modo assertivo, né, algumas funcionalidades, recomendações, né, na verdade, relacionadas ao exercício físico, a gente tem que saber, tem que entender a característica fisiológica e bioquímica desse macronutriente no seu processo metabólico, né, na sua catabolização, no seu anabolismo, na reconstrução e como que o organismo vai usar. Então, a gente começa aqui, né? Então, assim, a proteína, quando ele tem ideia, tem uma informação aqui histórica que é importante a gente ver lá no Google. Eu gosto de algumas peculiaridades, assim. Então, Gerardus Johannes Mulder foi o químico orgânico holandês que foi responsável pela descrição e introdução do termo proteína, né? Isso em 1835, no qual sugere também que os animais retiram a maior parte das proteínas necessárias das plantas, tá? Só aí está o químico holandês que descobriu, né, a ação das proteínas e a sua origem de um modo geral. Assim, vou começar falando da recomendação geral a partir da quantidades em gramas e na aula da semana que vem a gente fala da recomendação específica, né, em grama por quilo, de acordo com algumas características particulares das pessoas. Então, assim, a diferença no valor nutritivo, conteúdo de aminoácidos, sempre quando vocês virem, tá, duas letrinhas lá juntas, às vezes aparece minúsculo, às vezes maiúsculo ou a primeira maiúscula. Então, assim, AA é vamos dizer assim, a sigla de aminoácido, tá? Que é o micronutriente que compõe a proteína, tá? Então, assim, a diferença no valor nutritivo, conteúdo de aminoácido e da digestibilidade, a quantidade de aminoácidos que tem, a cadeia.
Então, assim, vários aminoácidos estão unidos por ligações peptídicas, aí vão formar os peptídeos, e aí os peptídeos formam as proteínas. Então, vamos dizer que os peptídeos são estruturas intermediárias, né, entre os aminoácidos e as proteínas, tá? Então, não esqueçam no nome dessa ligação. A ligação entre um aminoácido e o outro são as ligações peptídicas, e aí a quantidade de peptídeo, né, vai formar a proteína. Então, a degradação é proteína, peptídeos, aminoácidos, tá? Então, não esquecendo, né, do valor energético que a proteína tem. Ele tem a sua funcionalidade mais característica é a estrutural, mas a gente sabe que todos os macronutrientes têm a função comum, a energética, né? Então, assim, 1 grama de proteína gera em torno de 4 quilocalorias. Esse valor é igual ao do carboidrato, né? O do lipídio que a gente viu aí, principalmente os ácidos graxos de cadeia longa, né? Os triacilgliceróis de cadeia longa, a cada metabolização de 1 grama de lipídio, 9 quilocalorias. Então, aí está a relação da proteína. A ingestão é diária, dependerá do tipo de composição das proteínas da dieta. A gente percebe que a proteína vinda animal, ela tem um valor nutricional maior do que as proteínas vegetais, principalmente por causa da quantidade de aminoácidos essenciais. Então, para grupos específicos, né, como vegetarianos, veganos, a suplementação, né, de proteína vinda do meio vegetal tem que ser vista de forma bem séria para não ter déficit, né? Então, nesse caso, a suplementação exógena ela vai ter uma utilidade, porque a proteína animal, ela é um tipo de proteína mais completa em termos dos aminoácidos essenciais. Então, assim, apesar das recomendações serem feitas na forma da proteína, na verdade, a necessidade biológica é para os aminoácidos, tá? Então, a gente foca na questão do tipo de aminoácido que o nosso corpo produz, né, que são os aminoácidos não essenciais, e principalmente nos aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz ou produz de forma insuficiente, tá? Então a gente tem que prestar atenção no uso desses aminoácidos que o nosso corpo vai ter durante a absorção das proteínas, e aí a gente foca a necessidade com os aminoácidos, não especificamente na proteína em si. A proteína é um conjunto de aminoácidos. A gente viu aqui, eu gosto de trazer essa tabela. Essa tabela ela mostra as recomendações aqui, tem os macro, né, nutrientes, né? Então a gente tem aqui, né, água, carboidrato, fibra, gordura, ácido linoleico, ácido linolênico, são aminoácidos graxos poliinsaturados, e aqui a proteína, tudo em grama por dia. Só a água aqui que é em litro por dia. Então aqui tem, ó, infantil, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, tem aqui crianças de 1 a 3 anos, de 4 a 8 anos, aí tem aqui o sexo masculino de 9 a 13 anos, 14 a 18, 19 a 30, 31 a 50, então assim, aqui o feminino, aqui gestantes, aqui lactantes. Então assim, é uma recomendação assim baseada em algumas características, principalmente ao sexo, à idade e a característica gestacional e pós-gestacional, né? Então, a gente percebe aqui como que varia em termos de gramas por dia. Vamos pensar na realidade nossa. E vocês, nossos alunos, a maioria jovens adultos aí, que está na faixa etária aí de 19 a 30 anos, e vamos ver também de 31 a 50 anos. Aqui, ó, essas duas faixas. Então, aqui a gente tem uma recomendação de 56 gramas por dia, né, para ser absorvido, de 51 a 70 anos, tá? 56 também. Isso para o sexo masculino. Para as mulheres,
10 gramas menor, né? 46 gramas. Ah, mas isso é muito pouco, né? Relacionado à prática de atividade física, sim. Vocês não estão errados de pensar assim. Só que aqui é uma recomendação geral. Aqui não leva em consideração o nível de atividade física, a prática de exercício físico resistido da pessoa, tá? Como a gente está na parte introdutória, eu quero chamar a atenção disso para depois a gente tirar umas considerações. Obviamente, a necessidade proteico-calórica de quem é fisicamente ativo vai ser maior do que essa aí, então não, 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 não preste atenção na recomendação, tá? Vamos analisar para a gente poder criticar de forma correta. A gente percebe que essa recomendação ela é maior, né, para gestante e para lactante, tá? Chegando aí a 71 gramas. E aí tem as outras recomendações também. A questão da água, é sempre importante a gente estar vindo. A gente viu aí aquela recomendação, né, de 35 ml por litro, mas aí varia aqui, ó, de 3,7 litros, ó, para os homens, 2,7 litros para as mulheres, 3 litros para as gestantes, 3,8 litros para as lactantes. Isso é bem importante, né? Então, vamos pensar aí nessas recomendações, é algo para a gente poder entender, para saber. Isso aqui, então, de um modo geral, sem associação com o nível de atividade física, beleza? E aqui ainda mais um complemento dessas necessidades, né, de ingestão, né, referência. A gente tem aí agora, sem levar em consideração ao sexo, a gente presta atenção no seguinte aqui, varia, né? Eu gosto de mostrar essas variações. Então, de 1 a 3 anos da proteína, de 5 a 20 gramas, de, de aqui está aproximadamente 10%, e aqui é relacionado à variação do percentual de energia. De 10 a 30, aqui de 10 a 35. Então, aqui é o percentual, na verdade, que não está em gramas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na alimentação de adulto, a gente tem aqui, ó, de gordura de 20 a 35%, de ácido linoleico de 5 a 10%, de ácido linolênico de 0,6 a 1,2%, de carboidrato 45 a 65% e de proteína de 10 a 35%, mostrando que a proteína para os adultos deveria ser a segundo maior percentual, né, do tipo de alimentos que a gente ingere. Isso também vale para as crianças. A gente percebe que tem aqui as gorduras entram em segundo lugar. Tem uma variação, né, entre a quantidade de lipídios e de proteína. Então, isso aqui seria o percentual. Imagina tudo que você come, 100%, aqui está dizendo, ó, de 10 a 35% proteína nos adultos, de 10 a 30% nas crianças, né, e adolescentes de 4 a 18 anos, de 5 a 20% para as crianças de 1 a 3 anos. Esse número aumenta com a idade, obviamente, a gente sabe que com o envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular por tecido adiposo, processo de sarcopenia. A gente discute isso aí mais para frente. Essas fontes, né, as fontes alimentares. A gente retorna disso na parte da aula de semana que vem, quando a gente define melhor questões dos ácidos, aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, a gente tem aí carnes, ovos e leite, né, são as fontes alimentares com maior quantidade de proteína. Então, só para vocês terem ideia, pessoa que é vegana, esses tipos de alimentos não são ingeridos. Os vegetais são deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais. Então, assim, as proteínas que estão presentes nos vegetais, elas não são consideradas proteínas completas, porque uma proteína completa é aquela que teria a disponibilidade de todos os aminoácidos essenciais. Também tem leguminosas, aí tem algumas características, deficiente em metionina, contudo possui o valor biológico que mais se aproxima daquele dos alimentos de origem animal. E o valor nutricional das proteínas depende da concentração e disponibilidade dos aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não produz.
Então, assim, mais uma observação: a proteína de origem animal tem alta qualidade, pois contém todos os aminoácidos essenciais em proporções similares àquelas necessárias para a síntese de proteínas dos tecidos humanos. Então, essa é uma exemplificação clara do processo metabólico da proteína. Nosso organismo ingere a proteína, né, de origem, nesse caso animal, ele vai ser metabolizado em peptídeos, aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais serão absorvidos no intestino e para a circulação, vai até o fígado e lá ele é metabolizado novamente em proteínas dos tecidos humanos. Ele é reutilizado na forma necessária que vai dar estruturação às partes específicas do nosso organismo, além de formação de hormônios, controle hídrico e outras funções mais, células de defesa e outras funções importantes que a proteína tem no nosso corpo, tá? Então, assim, é um processo de catabolismo e anabolismo sequencialmente, né, usar da forma que a gente precisa. Então, a gente tem aí, né, a proteína, a definição vem do grego protos, que significa primeiro. Foi o primeiro macronutriente considerado essencial para o organismo e é o mais abundante componente estrutural e funcional das células do nosso corpo. Então, essa característica estrutural da proteína é algo realmente mais é o destaque, né, de sua funcionalidade, né, principalmente por causa da construção, né, de todas as estruturas básicas do corpo, como principalmente as células, né, a membrana, a estrutura, né, de um modo geral, o arcabouço que tem ali as organelas, enfim, são formados por proteínas. Então, quais são as funções? A gente fala da estrutura estrutural, de todo o conteúdo, não só relacionado ao músculo, né, grande peso no nosso corpo é devido ao músculo, mas tudo que tem estrutura do nosso corpo, os cabelos, unhas, enfim, as cartilagens, tudo é formado por um tipo de proteína, né? Então, assim, as funções hormonais, porque alguns hormônios são lipoproteicos, né? Então, junto com lipídio, forma uma proteína complexa e tem uma característica hormonal. Então, estruturais, tem colágeno, que são relacionados a algumas fibrocartilagens que tem aí no nosso corpo. Contráteis, exemplo, miosina e actina, são proteínas do filamento grosso e filamento fino, participam da fonte cruzada. Além dessas, a gente sabe que tem outras, né? Troponina, tropomiosina, titina, enfim, em menor quantidade, mas existe. Fazem parte da estrutura básica contrátil do músculo, né, que são os sarcômeros. Enzimas, então, as enzimas, né, que são produtos bioquímicos que aceleram o processo de catabolismo, de quebra, são formados por tipos de proteínas específicas ou peptídeos. Transferência para dentro ou para fora da célula, que são algumas estruturas específicas, né? Então, assim, da célula, igual nós falamos. A membrana é formada, né, por camadas fosfolipídica, a extremidade hidrofílica, um meio hidrofóbico, mas entre ali a camada tem alguns tipos de proteínas que servem como bombas, né, para poder regular a entrada e saída de produtos inorgânicos. Por exemplo, tem a bomba de sódio de potássio, tem a bomba de sódio, a bomba de potássio, tem a bomba de cálcio, tem os transportadores, né, que são tipos específicos, né, de peptídeos ou aminoácidos que fica na parede, que vai acelerar ou impedir a entrada de certas estruturas nas células. Defesa contra agressores, né, substâncias antiofílicas, transporte de moléculas, como por exemplo a hemoglobina, é um tipo de proteína, ela carrega o ferro e carrega o oxigênio
para transporte, né, do sangue arterial, enfim, então são características aí das proteínas. E além dessas aqui não está escrito, mas a gente tem que saber da função energética que a proteína tem. Então aqui um conjunto, né? Estrutura das membranas, uma função estrutural até aqui no centro, motoras, porque é a constituição dos filamentos proteicos na contração, hormonais, enzimas, anticorpos, células de defesa, transporte, reserva, né? Principalmente relacionada à reserva energética, e núcleo proteínas. Então, aqui alguns exemplos: ó, melanina, hemoglobina, ADN, ARN, proteína, imunoglobulina, a insulina. Então, assim, tudo são exemplos aí de aminoácidos e proteínas. Assim, são compostos formados por aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Já havia comentado sobre isso. Composição elementar. Quais são os componentes inorgânicos da proteína? A gente tem como principal, né, os elementos da vida, vamos chamar assim, que é o chão: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O grupo amina é o grupo bioquímico específico das proteínas. Então, um grupo amino, representado por NH2, vai se ligar a uma carbonila, que vai ser um carbono com duas ligações a um oxigênio. São informações específicas, não precisa decorar isso, mas quando a gente olha numa representação de uma molécula orgânica, a gente vê o grupo NH2, a gente tem como representação uma proteína. O enxofre também pode aparecer, mas isso em pequena escala, mas está presente. Então, assim, algumas possuem elementos como ferro, cobre, fósforo, zinco e sua estrutura, mas o radical, né, a parte comum de uma estrutura proteica, vai ter aí principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aquilo que eu falei, ó. Aqui é o grupo amino, aqui a gente tem o grupo da carbonila e a gente tem aqui hidrogênio, que seria uma, uma, uma continuidade, né, da molécula em si, podendo ser um hidrocarboneto, podendo ser outras moléculas, enfim. Assim, a ordem dos aminoácidos e a frequência que diferencia as proteínas. Todos os aminoácidos contêm em sua estrutura pelo menos um grupo amina, aqui ó, NH2. Cada tipo de proteína tem uma sequência única de aminoácidos. Então, assim, a gente tem vários tipos de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, assim, a sequência, a quantidade que vai definir o tipo de proteína. Então, assim, a cadeia de aminoácidos, formado por ligações peptídicas, união de um grupo carboxílico ao amino. Tá? Então, esse seria aqui, ó, grupo carboxílico, aqui o grupo amino, até formar isso aqui, ó, tá? Esse aqui seria uma ligação peptídica, ó, grupo carboxílico, né, ao grupo amino. Então, essa seria a ligação. A síntese de proteínas, a famosa síntese proteica necessária aí para as pessoas que querem ter hipertrofia muscular, o aumento do volume muscular, ela acontece nas células. A célula muscular se chama fibra muscular, só lembrando. Então, assim, aí vai a ligação peptídica, forma os peptídeos, classificados de acordo com o número de aminoácidos. Então, assim, classificações são importantes, né? Então, oligo é de 0 a 9 peptídeos, maior ou igual a 10 polipeptídeos, tá? Proteínas, então, são polipeptídeos de cadeia longa, resultantes da união de cerca de 50 a 80 até centenas de aminoácidos. Então, é a complexidade aí das proteínas em relação aos demais macronutrientes, porque que ela demanda maior tempo, maiores reações do nosso organismo para o seu catabolismo. Os aminoácidos essenciais não podem ser sintetizados ou são sintetizados de formas insuficientes. Então, a gente tem algum exemplo aí: valina, isoleucina, leucina, lisina, histidina, metionina,
fenilalanina, trionina e triptofano. Algumas considerações importantes aqui. A histidina não é sintetizada durante a fase de desenvolvimento e crescimento, considerada essencial somente na infância e adolescência. Tá? Então, ela só é essencial na infância e na adolescência porque o corpo não sintetiza durante essa fase aí do crescimento. A gente tem aí, né, os não essenciais, são mais simples de serem sintetizados, são produzidos, né, pelos próprios mamíferos. Não precisa estar na alimentação. Glutamato, alanina, aspartato, glutamina são tipos de aminoácidos considerados não essenciais porque o nosso corpo sintetiza. E aí, aquele exemplo que eu citei agora há pouco sobre a histidina, a sua classificação, ele é um aminoácido condicionante, condicionalmente essencial. São essenciais em condições clínicas, né? Por exemplo, quando o nosso corpo não produz o tipo de aminoácido devido a alguma situação. Por exemplo, jejum, traumas graves, sintomas clínicos e crescimento inadequado. Então, alguns exemplos de aminoácido condicionante, né? No caso da histidina, não seria um caso clínico, que nem seria uma etapa da vida, né? Então, ela é condicionante, essencial devido à mudança na fase da vida, né? Na parte do desenvolvimento, mas aqueles que são condicionantes essenciais devido a um caso, sim, de relacionado à doença, ao déficit no estado de saúde. Então, prolina, serina, arginina, tirosina, cisteína, taurina e glicina, tá? São essenciais em condições clínicas. Aí uma questão é interessante, né, da estrutura dos aminoácidos, né, da sequência genética. Então a gente tem aí uma estrutura primária, né? A gente tem glisina, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Tem uma estrutura secundária, tem uma estrutura terciária e tem uma estrutura quaternária. A gente percebe quanto que vai aumentando a complexidade das estruturas, né? Então, a quarta estrutura é uma estrutura muito mais complexa, né? Demora de digestibilidade, e aí também influencia no seu valor nutricional. Se a formação das proteínas ainda, a sequência da ligação, determinada geneticamente, então a estrutura primária, a sua conformação no espaço em forma linear, dupla hélice ou folha pregueada, né? Tipo do DNA, né? Configuração de um DNA, a forma como a estrutura secundária se arranja no espaço, estendendo-se, dobrando-se em si mesma. Estrutura terciária e a estrutura quaternária, a associação de subunidades da estrutura terciária quaternária, formando uma estrutura muito mais complexa, né, de difícil digestibilidade durante, mas provavelmente constituída de maior quantidade de aminoácidos essenciais. E aí agora uma classificação de acordo com a concentração e disponibilidade de aminoácidos. Então, assim, o que é uma proteína completa? Elas possuem quantidades adequadas de aminoácidos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, assim, corresponde principalmente às proteínas de origem animal. Ela tem qualidade, né, tipos diferentes e em quantidades adequadas, tá? Por isso que ela é completa. Incompleta, possuem deficiência de um ou mais aminoácidos essenciais, correspondem às proteínas de origem vegetal. Chama atenção aqui novamente alguns grupos de pessoas que controlam a alimentação, né, os vegetarianos, os veganos, porque não ingerem as proteínas de origem animal, de modo assim, mais rotineiro, vamos dizer assim. O vegetariano, ele ainda ingere ovo, peixe, né? O vegano, nada de origem animal. Classificação das proteínas. De acordo com a composição estrutural, né? Simples. São aquelas que, após a hidrólise, fornecem apenas
Aminoácidos. Hidrólise seria a quebra, tá? A quebra quando as proteínas quando a proteína é quebrada, ela só vai gerar aminoácidos. Então, essa é uma proteína simples. Proteína conjugada é quando ela é degradada, né? Ela vai disponibilizar outros compostos, tipo lipídio, tipos de carboidratos, enfim. A porção que não é composta por aminoácidos é chamada de grupo prostético. E é esta porção que define sua classificação, tá? Então, esse grupo aí, prostético, é um grupo de classificação diferente do aminoácido. E aí, de acordo com a composição estrutural simples, né? Ela pode ser fibrosas, tem cadeias polipeptídicas, vários peptídeos juntos, organizados em um arranjo paralelo ao longo de um eixo, formando fibras ou filamentos. São pouco solúveis, né? Não dissolvem em água, de consistência rígida e tem normalmente a função estrutural: colágeno, queratina, histidina, elastina, aliás. Globulares, cadeias polipeptídicas, enoveladas em estruturas esféricas ou globulares. Em geral, tem função dinâmica, como anticorpos, enzimas, hormônios, proteínas carreadoras, por exemplo, a albumina e a hemoglobina, conjugadas, né? As lipoproteínas, HDL, VLDL, LDL são exemplos de proteínas conjugadas ligadas a uma base lipídica. Glicoproteínas, essas ligações aumentam a solubilidade da proteína. Imunoglobulinas, metaloproteínas, essas ligações permitem que os metais, que de outra forma são insolúveis, sejam solubilizados e transportados no plasma, importante no transporte de alguns metais necessários. Nucleoproteínas, complexos de proteínas básicas com os ácidos nucleicos, né, na formação, né, dos ácidos nucleicos, RNA, DNA, que vai garantir a codificação genética da célula. De acordo com a solubilidade em diferentes solventes, tá? A gente tem as albuminas solúveis em água e coaguláveis pelo calor. Por exemplo, albumina do ovo e soro do leite. Globulinas, elas são insolúveis ou moderadamente solúveis em água e coaguláveis pelo calor. Imunoglobulinas plasmáticas. Glutelinas, insolúveis em soluções salinas, diluídas, porém solúveis em ácidos à base. Glutelina do milho e do trigo. São só particularidades, né? Que saber que as proteínas elas podem ser classificadas quanto à sua solubilidade. Atenção aqui para as albuminas, né? Solúveis em água e coaguláveis ao calor, principalmente, que são aminoácidos contentes no ovo, no soro do leite, tá? Atenção, um dos problemas necessário aí é o estado de temperatura de hipertermia do organismo. Então, assim, a gente vê aí, né, que o estado febril é uma dos sintomas causados pelo novo coronavírus e o que esse aumento da temperatura pode causar, né? Ela pode causar nas proteínas, né, um processo chamado de desnaturação da proteína. A desnaturação, né, ela perde esse arranjo, essa estrutura, essa configuração com a base nitrogenada, e aí ela perde sua função. Aí você pensa o seguinte: olha as funções que as proteínas têm, desde a função estrutural, hormonal, de carreamento, e aí você pensa num estado em que a temperatura do corpo se eleva bastante devido a algum fator, né? E olha o que acontece, olha a gravidade disso. Principalmente se as pessoas estiverem com problema aí, né, de defesa do corpo, né, baixa do sistema imunológico. É importante no exercício físico, a prática de exercício físico em condições extremas, né, de calor.
Isso é muito problemático também. Então, assim, é preciso muita hidratação, é preciso preparar o corpo para que esse processo de desnaturação proteica não aconteça. Isso pode causar danos irreparáveis no organismo, tá? Então, é o desarranjo da configuração estrutural da proteína devido ao aumento da temperatura e também a elevação, né, a pH extremos, né, seja um pH alto, básico, né, acima de mais longe de 7, ou pH ácido, né, menos aí que 4 aproximadamente. Então, aumento da temperatura, alteração do pH do meio, estrutura terciária de uma proteína. Olha como é que é uma proteína desnaturada. Então, a gente viu essa primeira parte aqui da aula de hoje, né, sobre a estrutura das proteínas. Na aula, né, mais tarde, né, na nossa aula, no momento, né, ao vivo, vamos dizer, na live, a gente vai falar já das características do metabolismo das proteínas, é algo diferente. Então, essa aqui é só uma parte introdutória das classificações. Fiquem atentos aí a essas classificações para a gente poder entender melhor. Então, assim, para o nosso organismo, a ingestão de proteínas ela é necessária principalmente pela disponibilidade de aminoácidos essenciais e não essenciais que elas vão liberar. E como que a estrutura de um aminoácido ela é diferente, né? Ela varia. Pensa naquelas 4 estruturas. A primeira estrutura tem a sequência genética ali dos aminoácidos. A segunda já tem uma união de 2 camadas. A terceira já tem um envolvimento. A quarta estrutura é uma parte mais complexa, envolvendo maior quantidade e maior variação dos tipos de aminoácidos. Tá? É, como que são importantes a ingestão, né, adequada. As recomendações que nós vimos aqui é baseadas em gramas. Como que varia, como que a gestante, né, a lactante, ela precisa aí de uma quantidade maior. A gente vê são 31 gramas. Os homens aproximadamente aí de meia idade, né, a faixa etária que nós estamos aí, precisa aproximadamente de 56 gramas. As mulheres nessa idade de 46. Então há uma variação. Mas por que que as proteínas de origem animal elas são mais completas? Porque elas têm maior quantidade e qualidade dos aminoácidos essenciais. Então, os grupos específicos veganos, eles têm que fazer uma complementação, eles têm que ter maior variação na sua alimentação, saber, ó, esse grupo de alimentos aqui vegetais tem esse tipo de proteína, esse grupo aqui tem outros, e aí completa. Hoje em dia, né, gente, tem muita recomendação. Algumas pessoas até que estão assistindo esse vídeo aí que são veganos sabem que dá para a pessoa atender a recomendação, né, pela variação que tem. Eu tenho alguns amigos que fazem e, enfim, e caso houver necessidade, fazer uma suplementação exógena do grupo de proteínas. E aí, atenção para o metabolismo, a gente vai entender por que, né, que onde que está ali a função energética das proteínas. Então, assim, o nosso corpo não tem a capacidade de armazenar a proteína igual tem dos carboidratos e dos lipídios. Por exemplo, o excesso de carboidrato que a gente come, né, quando acontece o metabolismo ali da glicose, se ela não for usada para as funções energéticas, para a produção de energia anaeróbia lática ou aeróbia, ela pode ser transformada em glicogênio no fígado ou no músculo, que são reservas de carboidrato, de glicose. Os lipídios também, né, eles são metabolizados, transformados em ácido graxo, e aí o excesso de ácido graxo vai ser metabolizado novamente no fígado em triacilglicerol, que é a forma com que o nosso corpo guarda o lipídio dentro dos adipócitos. E a proteína? A proteína não tem como ser armazenada, então ela tem alguns destinos, né? Então, assim, a partir do momento do metabolismo, né, da quebra em peptídeos e aminoácidos,
esses aminoácidos eles vão até o fígado e aí eles tomam alguns destinos. Eles vão ser reconstruídos em estruturas importantes para a célula, para o organismo. E como que acontece? Quais são as reações que acontecem aí nesse processo, né? Acontece um processo, né, de transaminação, ou seja, aquele grupo amino que foi degradado, ele vai juntar a uma base, né, de carboidratos e transformar em novas proteínas. E desaminação, por exemplo, é quando perde aí esse grupo amino, deixando esse grupo aí livre, e aí esse grupo livre no nosso organismo, ele pode se transformar em amônia. E aí que vem a questão, a amônia é tóxica, ela não pode ficar. Então tem o ciclo glutamina, glutamato, que é uma forma de unir a amônia ao glutamato, se transformar em glutamina e ser usado. E o contrário também acontece para assim liberar. Tem outra questão, o ciclo da ureia, que é a transformação da amônia na ureia e aí ser eliminada. E tem alguns processos, alguns metabólicos que são liberados nesse processo em excesso. Por exemplo, o ácido úrico, que está relacionado aí à disfunção cardiovascular, cardiometabólica, devido à associação que ele tem aí com as dislipidemias, com as funções aí de anormalidades do metabolismo. Então a gente vai discutir por isso mais tarde. Prestem atenção nesses conceitos e a gente se fala aí. Um abraço a todos.